esse evento em plena greve, que é algo que nós sempre debatemos da necessidade de termos atividades mesmo em greve, ou seja, não esvaziar a universidade, debater temas importantes, mesmo quando a tendência à debandada é muito forte, ou seja, greve representa paralisação, paralisação representa férias. E isto é algo que não nos deixa confortável, nem professores, nem alunos. Então, acho que esse é um momento singular que nós vamos partilhar com vocês algumas ideias. E, primeiro de tudo, as posições destacadas aqui por mim, especialmente, elas têm tanto uma vinculação ou tanto uma ligação acadêmica séria, mas também com algumas implicações políticas mais de cunho de opinião pessoal do que ficar restrito aos textos, autores e conceitos que nós temos e trabalhamos em aulas normais. Como uma aula mais pública, mais livre, e se enquadra neste contexto de mobilização, digamos, de greve, há uma certa liberdade maior para dar opiniões. Então, o tema central que foi passado é a conjuntura política nacional e também a PEC, os efeitos políticos e econômicos da PEC, tanto para a criação da PEC quanto pós-PEC. Então, o primeiro elemento a ser tratado aqui é uma compreensão inicial da conjuntura política. Por que nós chegamos neste momento agora? E não há como entender PEC, este momento político, governo Temer, sem fazer um pouco de recuo no passado para entender quais são as causas, ou algumas das causas, que levaram à queda da presidente Dilma e à emergência desta nova configuração governativa que nós temos tanto na Câmara quanto no Poder Executivo. Certo? O primeiro fator que a gente não pode esquecer e que será fundamental para a PEC, ou para a criação da PEC, é o que nós chamamos de o fim dos bons tempos da economia internacional. Ou seja, nós tivemos um refluxo, crescimento econômico no Brasil, especialmente vinculado a este fim dos bons tempos da economia internacional. Especialmente uma desaceleração, mesmo que pequena, no leste asiático, e qualquer gripe lá é pneumonia aqui. Então, isso vocês entendem até melhor do que eu. Depois, uma alta fragmentação partidária dentro da Câmara dos Deputados, com uma coalizão governativa de apoio ao governo Dilma muito heterogênea. O segundo governo Dilma tinha uma configuração parlamentar completamente heterogênea. E esta heterogeneidade, com um aporte de poder ao PMDB no segundo mandato, na 55ª legislatura, fez com que boa parte desses deputados e senadores, descontentes com os rumos políticos, e não só políticos, mas também judiciários, também econômicos do país, se reunissem para derrubar o presidente. Isto significa algo que na literatura é muito, às vezes não se percebe muito, que é, mesmo regimes presidenciais com mandatos fixos e garantidos, sem um bom escudo legislativo, o presidente cai. O legislativo tem um poder de proteger o presidente das quedas. Então, quando este escudo, digamos que o poder legislativo se volta contra o presidente, em geral, ele sofre abalos. Às vezes não cai, às vezes cai. São necessários outros fatores associados, mas, em geral, uma das condições necessárias para a queda do presidente é isso, que o seu escudo legislativo cai. Bom, mas voltando às causas, condições da queda do presidente. Nós tínhamos o fim dos bons tempos da economia, alta fragmentação partidária, a ausência de um bom trânsito político da presidente. Isto é uma das razões, ou seja, a presidenta não tinha muita capacidade de atuar no poder legislativo.
Ela atuava mais no agregado e não ia muito, como dizem lá, no varejo. Ela ficava ali fazendo venda caso a caso. Isto, para uma legislatura heterogênea e para uma coalizão heterogênea, representava que os partidos médios e pequenos talvez não fossem tão representados nos interesses do governo. Isto é uma das questões que deve ser colocada. Depois, aliado a isto, falta de trânsito, fragmentação, alta fragmentação parlamentar e a heterogeneidade do apoio do governo, nós temos a Lava Jato. Corrupção e Lava Jato como elementos que entram como óleo neste processo de destituição da presidente. Então, e que aí nós temos que associar tanto a corrupção, a Lava Jato especificamente, mas também todo o papel midiático que tem por trás da Lava Jato. Ou seja, o excesso de publicidade e de efeitos sobre as populações, sobre a população, a sociedade civil especificamente, do que é a corrupção, de como, a quem atinge e quem são os responsáveis pela corrupção. Aliado a isto, como resolver crises desta forma no presidencialismo? O presidencialismo é rígido, não é como outros regimes políticos, parlamentares ou semipresidenciais, como vocês queiram falar. O presidente tem mandatos fixos, é difícil de derrubá-lo. Mas uma vez que tenha maioria absoluta nas duas casas e um clamor, digamos, popular, mesmo que forjado, o presidente não resiste a esse tipo de pressão. Então, estas, digamos, são as causas deste processo. E aí vocês podem vincular estas causas: heterogeneidade, falta de trânsito político, Lava Jato, rigidez do presidencialismo, mais alta fragmentação partidária e fim dos bons tempos da economia. Nós temos uma salada aí, digamos como quase que uma tempestade perfeita contra o chefe do governo. E aí, isto acontece. E quem herda é o seu vice-presidente. E neste processo de herança, ele também herda a maioria absoluta do Congresso, que o apoia. E neste contexto de herança de maioria absoluta, livra-se, teoricamente, das amarras de não propor medidas impopulares, porque ele já tem o apoio que precisa. E nesta seara de se livrar um pouco das amarras do Poder Legislativo, que apoiariam todas as suas medidas, porque foi o governo que herdou a queda da Dilma, uma das principais medidas é a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, hoje, proposta de emenda constitucional 55, que prevê uma série de medidas, especialmente vinculadas ao teto de gastos públicos, que isto seja vinculado à Constituição. Bom, então, este é o pano de fundo que leva até a PEC. Agora, antes de entrar em detalhes sobre a PEC, falar um pouco sobre efeitos políticos e econômicos da PEC, eu tenho que destacar algumas coisas sobre a atual conjuntura política. Falei sobre como chegamos nesta conjuntura, mas fazer algumas análises sobre a atual conjuntura política. Bom, o primeiro é que esse governo, sim, tem maioria, mas é uma maioria que segue heterogênea e parte, mas é uma maioria que não é muito fiel e que já dá algumas demonstrações de que faz o exercício de morde-a-sopra com o governo. Propõe algumas coisas, mas depois não vota. Ou não vota pedindo outro tipo de aprovação. Porque o que acontece geralmente depois de um processo de impeachment, qual se dá muito poder ao Congresso, é que o Congresso percebe este poder que tem. E percebendo este poder que tem sobre o presidente, passa a pressioná-lo mais. O que é benefício para o Temer? Ele tem mais trânsito. Isso nós temos que dizer. Ele tem um pouco mais de trânsito, apesar de também ter problemas. Mas ele tem um pouco mais de trânsito, principalmente com os dois maiores, o PSDB e o seu partido, o PMDB. Então, obviamente,
que estão mais próximos ideologicamente deste governo do que do outro. Então isto faz com que ele tenha alguma base de apoio maior. Porém, a Lava Jato continua, os processos continuam, e os processos continuando, mesmo com menos mídia, mesmo com menos divulgação, mesmo com menos escândalos, pressionam o governo. E nós temos um governo em curto espaço de tempo e que já temos 6 quedas de ministérios vinculados a escândalos ou a problemas derivados da Lava Jato. Isto, ou seja, mesmo com a mídia dando uma chance para o governo, sendo a favor, não só uma chance, ela tem simpatias por esse tipo de governo, as crises são sucessivas. E uma das coisas que afeta diretamente o Temer, e que não afetava a Dilma, porque é algo que deriva do próprio impeachment, aquela separação da condenação da Dilma, ela cai, mas ela não é condenada, a perda de todos os seus direitos, etc., enfraquece o poder do presidente, enfraquece a instituição presidencial. Porque aí nós podemos ter que o Congresso pode agora punir presidentes com mais facilidade, porque é uma punição meramente política. E, portanto, isto se torna uma fragilidade a mais do presidencialismo. Mas isto, e aí nós podemos debater depois, isto é ruim? Depende. Não é de todo ruim enfraquecer um poder que está muito forte. O problema é a conjuntura. É o mesmo problema da greve. Faço um parênteses. Existe conjuntura pior para aprovar uma greve, ou seja, conjuntura em termos de calendário acadêmico? Não. Mas existe, por outro lado, conjuntura econômica, política, vinculados à PEC, que justifique melhor uma greve? Também não. Então, é o momento de debatermos a greve como instrumento? Sim. Mas não podemos negá-lo como instrumento. Exatamente, é agora que nós vamos fazer um balanço se a greve funciona, antes de uma PEC? Acho que não é por aí. E a mesma coisa acontece no Poder Legislativo em escala federal, nacional. Nós estamos dando mais poder ao Legislativo exatamente no momento em que ele é mais conservador. Esta é uma contradição atual, ou seja, nós estamos dotando o Legislativo de poder, de prerrogativas, no momento em que ele tem uma cara não muito legal, e me parece que as pessoas não percebem isto, e que com a PEC, entraremos depois nestes detalhes, isto vai aumentar, e especialmente sobre saúde e educação, e esta é a grande questão. Nós estamos tirando a obrigatoriedade de gastos constitucionais de 18% e 15% para educação e saúde, e colocando no conflito distributivo da Câmara e do Senado, dando para deputados, que todos nós gostamos, dando para senadores, que todos nós gostamos, o poder de definir a dotação orçamentária para a saúde e educação. Esse é o ponto. E só chegamos neste ponto, dada toda essa conjuntura e esta crise institucional que se estabelece. Agora, as pessoas contestam. Já vamos entrar, então, para falar da PEC. Obviamente que emendas constitucionais são medidas, ou deveriam ser medidas, que dependem de um consenso nacional muito grande. Mas houve uma banalização disto. Assim como houve banalização de medidas provisórias, nós tivemos Fernando Henrique fazendo medidas provisórias sobre pesca, mas também temos, por outro lado, que o Plano Real é uma medida provisória. Banalizamos a medida provisória, que seria uma medida emergencial de governo, para momentos de crise, momentos em que precisa ser feita uma medida para resolver um problema real. Da mesma forma, fizemos isto, em parte, com as emendas constitucionais. Por quê? Também temos emendas constitucionais que não se vinculam a temas que são de suma importância para estar na Constituição. Desde, por exemplo, definir que é necessário uma carreira pública para funcionários da aviação civil. Mas também temos lá o fim da obrigatoriedade de tempo para o divórcio. Agora é divórcio direto, que não era assim, mudou. Mas agora também vamos fazer uma emenda constitucional para limitar teto.
E não são todos os países que fazem isso. Alguns fazem, outros não, mas na maioria dos casos sai um pouco errado. E especialmente no caso desta PEC, como introdução, nós temos que as causas da PEC são equivocadas. Porque pegamos uma crise política e econômica conjuntural e que se baseia muito, e tem muita das suas causas no fim dos bons tempos da economia internacional, e numa crise política moldada e criada dentro do país para fazer uma política, uma proposta de emenda constitucional por 20 anos por uma conjuntura. Não temos causas estruturais. A única que eu aceito parcialmente como causa estrutural da PEC é uma rigidez orçamentária que nós temos. Mas até para a rigidez orçamentária existem outras soluções, que não 10, 20 anos de congelamento e de limitação de gastos públicos em todas as esferas, e especialmente o que nos afeta mais, em termos de educação e saúde, a desvinculação da obrigatoriedade de investimento de 18% e 15% nas duas áreas. Este é o ponto central. Agora, questiona-se o tempo, 10, 20 anos. Esses tempos de 10, 20 anos, eles não são pensados à toa. Mesmo que diminua-se este tempo, mesmo que não tenha tempo, vamos tirar o tempo da PEC. Aprova-se, mas ela é por tempo até alguém conseguir derrubá-la. Derrubar esta PEC, mudar esta PEC, exige lei complementar, de exclusiva proposição do presidente. Então, é necessário que tenhamos, nos próximos 2018, 2022, algum presidente eleito que seja contrário à PEC e que tenha maioria absoluta, não maioria de 50% mais um, porque não é mais lei ordinária para alterar uma PEC, para uma emenda constitucional, mas sim uma lei complementar proposta pelo presidente. Então, mesmo que não tivesse tempo para alterar a PEC, precisaríamos de maioria e de que esta maioria respaldasse completamente a proposta do presidente, como é agora. Então nós temos hoje uma conjuntura muito específica. Esta maioria que derrubou a Dilma é a mesma que apoia a PEC. E, portanto, o governo se sente autorizado, porque é impopular e não está vinculado a nenhuma das amarras anteriores, a propor uma PEC totalmente impopular e que desvincula gastos de saúde e educação das obrigatoriedades constitucionais. Este é o pano de fundo que está a PEC. Vinculados a efeitos políticos e econômicos, o primeiro efeito político que nós podemos ter desta PEC que retira a obrigatoriedade constitucional dos dois gastos é dar a este Congresso, que, como eu já disse antes, parece que todos nós gostamos, porque não estamos vendo que isto é o que está acontecendo, o poder de definir para onde vão os gastos do governo, em que áreas serão gastas, e especialmente saúde e educação. E nós vamos ter, a partir deste cenário criado pela PEC, um conflito decisório, que é, você até pode achar que os parlamentares vão dotar recursos para a PEC, vão dotar recursos para a saúde e educação, mas aí eles vão chegar lá, não vamos cortar da saúde, vamos cortar da educação. Chegam para falar com a educação, não vamos cortar da educação, vamos cortar dos militares. Os militares, não corta aqui, corta na infraestrutura. A infraestrutura vai dizer, não, corta em outros setores. E isto gera um ciclo de conflito distributivo e social dentro da Câmara. Agora vocês pensem, meus caros, se nós tínhamos obrigatoriedade constitucional para saúde e educação, durante todo o tempo que nós temos esta nova Constituição, de 88 para cá, e que se moldaram estas elites políticas que nós temos hoje, e que estão hoje no Congresso, estes caras se preocupam com o lobby de educação e saúde, de fato ou tangencialmente? Se o governo é responsável por estes gastos? Se preocupam muito pouco, porque o governo dotava disto. Eles faziam lobby para outras áreas. E nós, a partir de agora, aprovados isto, teremos que ter
deputados e senadores que sejam a favor do nosso lobby. Eu não vejo nenhum, nem mais o Cristóvão Buarque. Poucos serão aqueles que defenderão os interesses da educação pública. Poucos serão os que defenderão os interesses da educação e da saúde pública. Esse é o grande problema. De desvincularmos do gasto e colocarmos o poder todo nos nossos congressistas. E, derivado disto, se não vai reduzir gastos, como alguns dizem, com relação à saúde e educação, se não precisamos ficar preocupados, porque saúde e educação continuarão tendo gastos, por que então desvincular? Esta é a grande questão que toca a saúde e a educação. Por que desvincular dos gastos condicionais obrigatórios? É para escolhermos melhor, para definirmos melhor. Bom, isto cai de novo no mesmo problema. Quem define isto? São esses nossos congressistas que todos nós adoramos as suas escolhas, as suas preferências. Então, é isto que está em jogo. E quando o governo escolhe e diz o que cortar nesta PEC, algumas coisas ficam de fora. E neste processo de escolhas das vítimas, que política em geral é isto, escolher as vítimas. Quem vai cortar? Quem vai sofrer? Quem vai sofrer com redução de gastos? Ou quem vai ter prêmios neste processo? O Bolsa Empresário, que em parte é um equívoco das gestões anteriores, continua. E o Bolsa Empresário representa no orçamento 220 bilhões. Enquanto saúde e educação chegam perto de 50 e 60 bilhões. Mas aonde vamos cortar? Aonde vamos desvincular do gasto condicional? Isto, 50 bilhões, 50, 60 bilhões, tendo obrigatoriedade. No momento que nós tiramos a obrigatoriedade e definimos uma PEC de gastos públicos, no momento em que o Brasil vive o seu vale de crescimento econômico, e este é o padrão que vai levar aos próximos anos, que tipo de gasto nós teremos? Se nós temos crescimento econômico, queda. Nós definimos o padrão aqui embaixo. É o padrão mínimo possível para reajustar conforme a inflação. Então nós teremos um reajuste para gastos em educação e saúde a partir do mínimo possível dos últimos anos. Uma coisa seria definir gastos públicos e teto mediante a inflação quando crescíamos a cada 6 anos 7, 8%. Outra é agora. E a partir de uma conjuntura política específica. Então, estas são as questões que nos afetam mais com relação a efeitos políticos e econômicos da PEC. Mas, para além disso, tirados estes gastos condicionais, colocados apenas PIB mais a inflação, não tem nenhuma garantia do Plano Nacional de Educação, a previsão de gastos crescentes para a execução do Plano Nacional de Educação acaba, não há como cumprir com o Plano Nacional de Educação. Mas algumas coisas ficam de fora, o que revela bem o perfil da PEC. Já falei do Bolsa Empresário, mas também ficam de fora dividendos, lucros e a parte financeira toda do negócio. Mas além disso, porque entra na parte financeira, segundo a consultoria do Senado, o FIES também fica fora. E se o FIES fica fora, nós temos o perfil da PEC. Corta-se o gasto constitucional de educação, limita-se este gasto ao crescimento do PIB mais inflação, e tira-se disto o FIES. Portanto, na hora dos congressistas nossos lá definirem o gasto público no teto, eles vão escolher dotar recursos em que área? Em que setores? É na educação pública? Ou é na educação privada, FIES e etc. Que estão livres destas amarras. E que aí eles podem dizer, eu fiz pelo FIES. Eu fiz por isto e por aquilo. Então, este é o risco. Um dos principais riscos políticos da PEC é dotar de poder esses congressistas que não têm trajetória recente de grande dedicação à saúde e educação para decidirem sobre saúde e educação. Depois, os custos econômicos
desta PEC, de congelar por 10, 20 anos gastos públicos desta forma, é que nós temos um vício de origem do processo. Temos uma conjuntura econômica e uma PEC que lida com problemas estruturais. Ela quer resolver problemas que acha que são estruturais, mas são conjunturais. E por isso que erra o foco. Por isso que as suas soluções não são nenhuma de bom senso. Não há bom senso neste processo. Não é uma questão de ser, como disse o professor lá do Rio Grande do Sul, o Pedro Fonseca, que inclusive é e sempre foi formador de quadros do PSDB, não é nenhum petralha. A PEC erra porque não tem bom senso nenhum. Porque acha que resolvendo problemas que pensa que são estruturais economicamente, como a rigidez orçamentária em parte, limitar gastos é bom porque atrai investidores, limita isto, controla a inflação, isto é excelente para os investimentos externos, ok? Posso até concordar em parte com isso, mas não existe Estado que controle isto, que deixe de investir em educação e saúde, que tem demandas crescentes de longo prazo, que não passe por conflitos sociais, por convulsões sociais. E convulsões sociais com aumento de corrupção, com aumento de crise política, se isto não afasta investidores, eu não sei o que mais afasta. Então estão querendo atrair por um lado da macroeconomia, superfície, da ponta do iceberg, para resolver um problema, gerando problemas na base, e que também afastam, ou seja, erra nos dois lados. E esse é um problema. É um dos problemas. Então, meus caros, temos as conjunturas iniciais que culminaram com este governo, as razões pelas quais este governo propõe esse tipo de iniciativa e alguns dos efeitos eu já elenquei aqui. Temos outros e temos milhares de alternativas. Alternativas para a PEC. Parar de olhar o imposto de renda como mera arrecadação. O imposto de renda também pode funcionar como distribuição de renda. Esta ótica lá dos anos 70 e 80 produziu o que nós temos hoje de imposto de renda. Ele serve para arrecadar, não para distribuir renda. Quem distribui renda é o gasto de governo, o gasto público. Mas não precisa funcionar assim. O governo pode ter faixas progressivas e taxar menos os de baixo e mais os de cima. E o imposto de renda produzir também distribuição de renda. Na nossa carreira, por exemplo, não existe diferença no imposto de renda. Se entrar no nível mais baixo, no nível mais alto, vai pagar os mesmos 27,5%. Isso é justo? Acho que não. Acho que os do topo da carreira deviam pagar mais. E nós, iniciantes, menos. Isso se aplicados a todos os âmbitos, mas especialmente a parte mais financeira e a parte mais lucrativa de todos, lucros, dividendos, etc. Não tem taxação nenhuma. Praticamente ficam... Temos regras específicas, depois a gente pode discutir isso, mas temos judicializações e etc., que permitem que, em geral, as empresas fiquem com 72% do lucro real. Só pagam de imposto ali 29%. Só que esse lucro é muito maior do que a renda do trabalhador, que é taxado se ele crescer um pouquinho, um monte. Então nós temos alternativas, tanto de dividendos, quanto de imposto de renda, quanto questões de juros. E estas soluções são de melhor bom senso e podem ser articuladas para não diminuir atividades produtivas, por um lado, mas também para não sobretaxar, por outro. Então, agora vamos falar alguns detalhes, vou tentar falar alguns detalhes sobre a PEC. Se vocês olharem bem, alguma parte da educação que está na parte mais básica da educação pode ser que não sofra tanto. Agora, pode ser que não sofra tanto, não quer dizer que não sofra, com os cortes e com as reduções.
Por quê? Repasses constitucionais para municípios e estados são garantidos. Além destes, aqueles gastos, aquela arrecadação que vinha da extração do petróleo, etc., também ficou garantido que está fora. O Fundeb também ficou fora. Mas isto significa o quê? Que talvez a educação básica nos estados, que também terão teto, e aí é ver como este choque distributivo vai acontecer, pode ser que fique pelo menos o mínimo garantido, certo? O mínimo é o mínimo. No nosso caso, o problema é que nem o mínimo pode ser garantido. E aí nós temos problemas de funcionamento da universidade. Por que isto? E aí dou o exemplo de educação e de saúde. Nós não temos como restringir agora, e nem faremos isto, o número de ingressos de alunos. E nem temos como dizer quantos se formam. Eu não posso dizer para vocês agora, ó, se formem todos. Rápido. Porque o PIB caiu no ano passado. E a inflação também esteve sob controle. Então nós não teremos dinheiro para que vocês fiquem na universidade. Porque cada um de vocês é um custo fixo. É um volume de dinheiro que é destinado para a universidade. Ou vocês não sabem disso? Eu não sei qual é o cálculo da UFES, mas em média é R$2.000, uma coisa assim, cada um. Então eu tenho que dizer para os meus alunos, olha, se formem porque o PIB caiu. Ou não entram 50, porque o ano passado o crescimento da economia foi negativo e a inflação não supriu o que nós precisamos de vagas esse ano. Então não entrem. Não entrem porque não teremos condições de mantê-los aqui. Isso não vai acontecer, então vai acontecer o inchaço da universidade. Entram e não saem. Por que não saem? Porque haverá precarização da universidade. Não haverá ar-condicionado, talvez as estruturas de higiene, etc., serão todas, não teremos papel, nem sabonete, isso já acontece, mas acontecerá mais. Restaurantes universitários talvez tenham menores condições. Assistência estudantil é algo que se corta sempre, nesses momentos. Como ficam aqueles estudantes que precisam de assistência estudantil? Então o que nós veremos é mais gasto no FIES, inchaço na universidade pública. Este inchaço pode ser temporário, porque à medida que se cortam assistência estudantil, gastos em educação, contratação de professores, porque não pode concurso público. Então nós teremos, ao invés de 3 vezes o mínimo de alunos recomendados pelo MEC, que é 18, hoje nós trabalhamos com 60, o Sr. Lucas sabe disso, nós poderemos ter que trabalhar com 80, 100 alunos por sala. Isso é precarização da nossa, e não teremos reajustes, não teremos nada. E os alunos sem assistência e sem boas condições, com aulas lotadas, sem ar-condicionado, o que eles fazem? Evadem. E quem fica na universidade? Quem tem condições. Os outros, os alunos mais precarizados, vão para o viés e herdam uma dívida depois. E a elite fica na universidade. Ficam poucos alunos e nós sabemos onde isso termina. A reelitização da universidade pública. Falamos agora sobre saúde. É possível dizer para as pessoas não fiquem doentes? É possível dizer para um hospital não faça a manutenção dos seus equipamentos periódicas? Qualquer um sabe que existe depreciação, que os produtos definham, os equipamentos ficam ultrapassados, eles estragam continuamente e exigem manutenções. E equipamentos de saúde não podem ficar sem manutenção. Vocês são de Sergipe, vocês são de Aracaju, vocês sabem os transtornos aqui da máquina de radioterapia e etc. do hospital da cidade. Falta de manutenção. Se as coisas começam a estragar, eu não posso dizer para as pessoas, olha, não fica doente porque o PIB caiu. O PIB caiu, não dá, não pode ficar doente. Olha, não engravidem, porque não vai ter parto, porque o PIB caiu, a inflação cresceu e não deu para suprir os gastos mínimos de equipamentos, de infraestrutura. Ou seja, se nós já temos problema na saúde hoje, com desvinculação do gasto constitucional, que é este o propósito, um dos propósitos básicos da PEC, nós não teremos garantias nenhuma sobre o funcionamento das estruturas de saúde e educação. Nós podemos debater, bom, mas isso pode implicar que maior racionalidade dos recursos. Pode. Pode implicar maior efetividade dos serviços. Pode.
Ao invés de termos 5 funcionários para carregar uma coisa, ter um só. Mas isto exige tempo. Isto exige que a sociedade mude no seu conjunto. Não é uma coisa que se muda de uma hora para outra. Eu agora me torno efetivo. Eu agora me torno ágil. Porque o PIB caiu. Não, não é assim que funciona. As coisas demoram muito mais tempo para mudar, culturalmente, numa sociedade. Então, esses são alguns dos problemas que nós passaremos a ter caso a PEC seja aprovada no seu conjunto, na sua integralidade, que é uma parte sobre teto de gastos públicos e outra, a desvinculação dos gastos constitucionais, saúde e educação. São duas partes. E uma das principais delas, o tempo de duração da PEC é completamente maluco, é irracional, 20 anos ou 10 anos é uma loucura, mas se propõe isto em momento na qual o governo não está importado com a sua popularidade. É um governo que já na primeira, segunda semana, quando houve enquete sobre a popularidade do governo, ele já tinha menos, parecida, igual para menos do que a da Dilma. Qual é a preocupação dele com a popularidade? Nenhuma. Então ele pode dar declarações, assim como o Rodrigo Maia, assim como... Não estamos importados com a população. Estamos importados com fazer o país funcionar, etc., da melhor forma, segundo a forma que eles acham. E que, para mim, o principal problema é que falta um pouco de bom senso nessas questões. Ela é uma medida, como diz o nosso presidente, desarrazoada. Como diz o presidente Temer, que adora esses termos esdrúxulos do dicionário. Então, esse é um dos problemas. Bom, acho que já falei demais. Teremos que continuar no debate. Posso explicar algumas outras coisas, etc, etc. Falamos mais de conjuntura nas perguntas. Tenho que dar a palavra ao professor Porival, que vai também tocar em pontos importantes sobre esse debate. Bom, obrigado e seguimos. Obrigada, professor Júlio. Agora eu vou passar a palavra ao professor Porival. Então, em primeiro lugar, parabenizar o CAIRE pela organização, esses cumprimentos burocráticos de sempre. Somos, como normalmente, um país surreal. O país no qual não se cumpre as leis, que sempre busca resolver os problemas através de novas leis. E para ver se a lei é de fato cumprida, a coloca na Constituição. Porque é a tentativa de fazer com que de fato seja cumprida. Porque se for fizer uma lei qualquer, nós sabemos o que vai acontecer. Então, coloca na Constituição para dar um grau maior de importância. A gravidade neste aspecto é que, de fato, é uma lei que visa resolver um problema conjuntural com uma mudança de natureza estrutural, que parte de um diagnóstico equivocado sobre a origem da crise. Então, a legislação, a lei, ela se justifica pressupondo que o problema do Brasil é um nível elevado de inflação e que esse nível elevado de inflação ocorre porque há um alto nível de endividamento público. Para resolver o problema, você precisa reduzir o nível do gasto público, para reduzir o nível de endividamento. Com isso, você vai puxar a inflação para baixo e vai poder reduzir a taxa de juros. Entretanto, há alguns problemas nesse raciocínio. O primeiro problema é que o governo federal ele foi superavitário até 2014.
Então, o endividamento do governo não decorre do déficit público, ou não decorre do déficit primário. Não há uma diferença entre receitas e despesas. Há uma situação deficitária em 2015 e haverá esse ano. Mas a origem da crise não está nesse déficit primário. Do ponto de vista do pagamento de juros, você já tem o déficit crônico, ele já tem uma natureza estrutural. Aí você tem um outro problema, que na medida em que a taxa de juros se eleva, e temos que convir que o principal resultado das manifestações de 2013 foi a elevação da taxa de juros. Ninguém saiu às ruas se manifestando a favor do aumento dos juros, mas essa foi a principal consequência, porque a partir das manifestações, o discurso em torno do alto nível de inflação, ele se tornou dominante, e a pressão por uma política de combate à inflação se tornou irresistível num contexto em que então o presidente Dilma gostaria de se reeleger. Com isso, a taxa de juros começou a se elevar. A elevação da taxa de juros, ela vai provocar o aumento do endividamento. A prática é a dívida se rola, a dívida não se paga, né? Então, o governo financia a sua dívida pública reemitindo novas dívidas, fazendo novas dívidas. Ao mesmo tempo, se a taxa de juros se eleva, o volume de geração de dívida vai se elevar também. Além disso, a elevação da taxa de juros vai atrair mais capitais externos, vai atrair mais capitais financeiros. Como o governo tem uma concepção monetarista da inflação, a entrada desses dólares na economia, que vão se converter em reais, vai fazer com que o governo precise aumentar a sua emissão monetária, precisa aumentar a emissão de títulos da dívida pública para enxugar, para diminuir a quantidade de moeda em circulação. Então você tem um processo que se retroalimenta. O aumento da taxa de juros atrai mais capitais, a entrada de mais dólares na economia aumenta a dívida pública. Isso vai fazer com que os nossos momentos, onde a inflação se eleva, vai se elevar ao mesmo tempo a dívida pública, e você vai ter uma deterioração crescente desse cenário. O que gera uma pressão por parte dos agentes financeiros. Porque se eles estão investindo na dívida pública, o que eles esperam? Que o governo demonstre capacidade de pagar essa dívida. Como que o governo demonstra capacidade de pagar essa dívida? Aumentando o seu superávit primário. Então, espera-se que o governo reduza as suas despesas ou aumente as suas receitas e mostre que vai ter condições de pagar, não pagar todos os juros, porque nenhum banco quer receber todo o pagamento de juros, mas que ele vai ter um fluxo contínuo de caixa que dê credibilidade àquela dívida. Então, uma situação de crise é normal, se você tem um elevado fluxo de capitais, como é no caso do Brasil, que isso ocorra. Por quê? Veja que a crise mundial, ela nos prejudicou duplamente. Ela prejudica porque desestimula as exportações, então a demanda externa cai. Então você tem um fator que prejudica o crescimento da economia brasileira. Mas você tem um outro fator. Como o resto do mundo está com baixa taxa de juros e a nossa taxa de juros é a mais elevada do mundo, o Brasil é o paraíso do ponto de vista financeiro. Então, do ponto de vista dos investidores financeiros, vir para o Brasil era um grande negócio. Então você vai tendo uma crescente pressão sobre o nível do endividamento público e que vai se fazendo demandas para que o país mostre, entre aspas, que ele tem credibilidade.
E como ele mostra credibilidade? Fazendo ajuste fiscal. Veja que quando o Lula assumiu em 2003, ele já havia feito a mesma coisa, né? Não estabelecido o teto, mas ele buscou fazer um ajuste fiscal. A meta era de torno de 1,5% do PIB, que deveria ser o superávit primário, foi elevado para 4,5% do PIB, para dar uma demonstração para os investidores que o governo seria responsável na sua política econômica. E essa política ela foi mantida até a crise internacional. Agora, os investidores pediram um novo round de demonstração de credibilidade, de disposição de pagar a sua dívida, de pagar a dívida pública, em função da deterioração ao longo do período Dilma, onde você tem uma disputa, onde de um lado o governo quer fazer uma mudança de política econômica, mas ao mesmo tempo o governo não reconhece oficialmente que está fazendo mudanças na política econômica. Isso, do ponto de vista dos investidores financeiros, é o pior cenário possível, porque gera um cenário de imprevisibilidade e favorece a especulação. Essa especulação, que para eles pode ser boa, pode ser lucrativa, para o Brasil é uma desgraça terrível. Porque é esse próprio processo de especulação que vai fazer com que aumente demandas pela própria elevação da taxa de juros. Então, na medida em que a nota do Brasil é rebaixada, você tem demandas por novas elevações da taxa de juros, que vão novamente deteriorar a situação do país e demandar nova política de ajuste fiscal. Então, quando o governo aceita isso, ele está aceitando a mesma lógica que governos anteriores fizeram. A questão não é você, neste ponto, ou dentro desta perspectiva, a questão não é você aceitar que deve fazer ajuste fiscal. Isso a Dilma tentou antes de cair, o Lula fez, o Fernando Henrique fez. A forma de fazer o ajuste fiscal, essa sim é problemática. Essa sim, ela é draconiana. Porque você tira, o Júlio havia dito que o nosso orçamento já é rígido. Sim, isso é um problema estrutural. Há um excesso de rigidez orçamentária. Só que você fazer uma lei para vigorar em termos orçamentários por 20 anos, você só está aumentando a rigidez, né? Você está reduzindo as suas margens de manobra. Então, você está diminuindo a capacidade de ação do Estado de forma discricionária, considerando cada contexto político e econômico em particular. Essa diminuição da discrecionalidade, ela não se altera, seja você considerando o prazo de 20 anos, seja você considerando o prazo de 10 anos. Esses prazos, eles não fazem nenhum sentido, né? O cenário econômico, ele é um cenário incerto. Você não tem como fazer previsões econômicas para 10 ou 20 anos. Você não tem nenhuma ideia de como vai estar a economia brasileira em 10 anos. Você não tem nenhuma ideia de como estará a economia brasileira, a economia mundial em 10 anos. Portanto, você não sabe hoje qual é a política que vai ter que ser praticada daqui a 10 anos e muito menos qual a política a ser praticada daqui a 20 anos. Política econômica é política de curto prazo. Política econômica é para resolver problemas conjunturais. Então, essa restrição de possibilidades de escolha, ela impõe um limite que o Estado não deveria se autocolocar. E ele coloca e cria um tipo de conflito ainda mais problemático. O principal conflito que vai ser criado é o conflito entre a Previdência e as outras despesas. Porque veja, infelizmente, do ponto de vista de políticas públicas, as pessoas vão continuar envelhecendo e as pessoas vão continuar se aposentando.
Portanto, a despesa em termos de aposentadoria, ela vai subir necessariamente, apenas pelo quantitativo de pessoas que estão envelhecendo. É inevitável. Do mesmo modo, as pessoas vão continuar tendo filhos. Vai continuar nascendo crianças, o que significa que vai continuar tendo despesas de saúde que vão crescer. Você vai continuar tendo despesas educacionais que vão crescer. Só que elas não podem crescer. Então, para você pagar a previdência, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Para você pagar a saúde, a educação, você vai ter que retirar dinheiro de algum lugar, porque as despesas não podem crescer em termos reais. Mas se está aumentando o quantitativo de pessoas, o que vai acontecer é que as despesas vão crescer em termos reais e você vai precisar realocar esses recursos. Vai ter uma questão adicional, porque as despesas da Previdência Social estão associadas ao salário mínimo. Por esses dias, nós temos circunstâncias felizes do ponto de vista do governo. Como a economia não cresce, o salário mínimo também não vai subir, porque a regra é que tem que compensar a inflação e o crescimento real do PIB. Como o PIB não cresce, o salário mínimo vai subir. Agora vamos supor, num mundo que dê certo, que a economia comece a crescer e aí você tenha que aumentar o salário mínimo. Aí você tem um problema, porque além de ter mais pessoas se aposentando, o salário mínimo subiu, o volume total que vai ser pago de aposentadoria vai aumentar. Então você vai ter que cortar em algum lugar. Você pode cortar no salário do julho, mas é mais provável que você não corte no salário do julho. É mais provável que se corte na infraestrutura da universidade, é mais provável que se corte nos investimentos, porque naquilo que não tiver ninguém para ir lá, a pessoa vai morrer no hospital, ela vai reclamar de saúde e educação. Mas ela não vai lá fazer lobby, ela não vai lá no Congresso, ela não vai pressionar deputados e senadores por dinheiro para o hospital. Ela não vai. Mas o sindicato dos docentes, os sindicatos dos funcionários públicos vão lá pressionar. Então, do mesmo modo, as empreiteiras vão lá pressionar. Então você tem uma dinâmica que conspira contra o gasto de saúde e educação, nesse gasto direto que afeta a população mais pobre. Porque o economista Albert Hirschman, um livro chamado Saída, Voz e Lealdade, onde ele diz que o mercado é marcado pela estratégia de saída, a política é marcada pela estratégia de voz, e a lealdade está nos dois. O que significa isso? Se uma empresa não funciona, você troca de empresa. Primeiro, se você ama muito a empresa, e hoje em dia as pessoas gostam de marcas, então deve ter muita gente boba para reclamar. Vai lá, avisa a empresa, olha, se você não melhorar os seus serviços, eu vou embora daqui, eu vou comprar em outro, né? Mas a gente está precisando de um país que funciona, não no Brasil. Aí você reclama, existe a opção, a empresa vai reagir a essas reclamações e ela pode melhorar os seus serviços. E aí com isso ela vai recuperar espaços, manter o seu espaço no mercado. Se a empresa não melhorar, você vai embora. Você muda de empresa. E aí em algum momento, se aquela empresa for cada vez mais decaindo, ela vai quebrar. Quando se trata de saúde pública e educação pública, aí você tem um problema, que é o problema que nós já tivemos historicamente no Brasil. A educação pública, dizem assim, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, a educação pública brasileira era muito boa. Verdade, não tinha povo. Como não tinha povo, a educação funcionava. Aí começaram a colocar o povo.
Aí, o que começaram a fazer? Aquelas elites que poderiam reclamar, os setores médios que poderiam reclamar, ao invés de reclamar a melhora da educação pública para absorver agora os novos alunos, o que eles fizeram? Saíram da escola. Foram para as escolas particulares. E o que aconteceu com a educação pública? Ela foi se deteriorando. Por quê? Porque aquela elite inicial, ela tinha uma condição mínima de avaliar o que era boa educação. E ela tinha noção que a educação estava se deteriorando. Então, a hora que ela vê a educação se deteriorando, ela foi embora na medida em que não percebe que não vai adiantar reclamar. Agora, o cidadão que não tinha educação e agora tem educação, não tem educação, tem educação. A vida melhorou. A educação pode ser uma desgraça, mas antes eu não tinha escola e agora eu tenho escola, então parece que melhorou. A sua demanda por reivindicações, ela é muito menor. A mesma coisa do ponto de vista de saúde. Eu não tenho nenhum atendimento, agora eu tenho um hospital ruim. Entre nenhum atendimento e hospital ruim, é melhor o hospital ruim. Só que essa lógica, ela é uma lógica que favorece a permanente deterioração dos serviços. Só que o usuário da educação pública, o usuário da saúde pública, ele não está organizado e não se mobiliza para defender os seus recursos. Então, o que você faz mais? Constrói hospitais, constrói centros de atendimento, mas você não melhora o atendimento. Porque quem está demandando a construção do hospital e do centro de atendimentos não são os usuários, são as empresas. As empresas estão com seus lobbies organizados. Estão lá. Vendem máquinas, equipamentos, elas fizeram o seu lobby. Agora, se vai ter gente para operar, se vai ter atendimento, aí é outra coisa. Aí você não tem quadros suficientes. Veja, a lei de responsabilidade fiscal, ela já impõe problemas. Algumas prefeituras no Brasil, ela já tinha problemas. Você consegue construir o hospital, mas você já está gastando 60% do orçamento com pessoal. Se você está gastando 60% do orçamento com pessoal, construir um novo hospital, você já está no limite. Significa que você não pode contratar novos médicos, novas enfermeiras para trabalhar no hospital. Então, o que você vai fazer é simplesmente um remanejamento. Você tem aí uma restrição, você está oferecendo equipamentos modernos, mas numa oferta de serviços que será necessariamente deteriorada. Quando você torna esses limites ainda mais rígidos, já você sabe o que vai ocorrer. Porque nós podemos apostar que vai aumentar a eficiência. Mas eu aposto que não vai aumentar a eficiência. Eu aposto que não vai aumentar a eficiência, porque se fosse fácil você modificar a gestão burocrática, aumentar a eficiência, já teria sido feito. Se este fosse um objetivo plausível de se alcançar no curto prazo, ou no médio prazo, isso já teria feito. E isso tem uma outra questão que está associada à própria remuneração. Nós olhamos os salários dos servidores públicos e pensamos nos altos salários dos servidores públicos, porque nós estamos pensando na elite do funcionalismo. Mas a base do funcionalismo, e particularmente a base do funcionalismo, que é a que atende o cidadão, que é a base municipal do funcionalismo, ela ganha mal. Então a eficiência não vai aumentar, porque ele ganha mal. Você vai pegar quadros ruins. O professor Júlio está na elite do funcionalismo, ganha bem, mas o professor da educação básica, ele ganha mal. O professor da educação básica, da educação pública básica, que precisa dar 40 horas em sala de aula, 20 horas pelo Estado, 20 horas pelo município,
A vida dele é um inferno. Graças a Deus eu não estou na situação deles, porque a vida é um inferno. Não tem como você ser um bom professor dando 40 horas em sala de aula. E na medida em que você faz essas restrições, você vai fazendo uma série de engessamentos. Então, se você já tem vários questionamentos ao piso nacional docente, ele nem é obrigatório, né? O piso é uma sugestão que fica lá para ter um referencial para você poder falar mal de governos estaduais, prefeituras. Mas, em vários locais, ele não é adotado, ele não é praticado. Se você não consegue, em umas situações onde não há restrições de teto de gastos, aplicar um mínimo, o valor mínimo para os salários docentes dos professores do ensino básico, como ficaremos então num cenário de rigidez? Isso significa que, de fato, o que a legislação está fazendo é o seguinte: você vai transferir gastos para o setor financeiro. Você vai fazer um aumento da transferência líquida de recursos para o setor financeiro. Porque qualquer aumento de receita vai se tornar gasto financeiro. Se o governo arrecadar mais, esse aumento de arrecadação não pode ir para nenhuma outra coisa senão para o pagamento de juros. Então você tem um problema. A sociedade, e ninguém aqui está pagando impostos pensando em fazer política monetária contracionista, aumentar o nível de endividamento. Tem uma outra questão do ponto de vista econômico, que se de fato o orçamento do governo não aumentar em termos reais ao longo de todo o período, isso significa que a contribuição do governo para o crescimento da economia é zero, é nula. O governo não vai ter nenhuma contribuição ao aumento da renda. A contribuição vai ser nula. Vai depender, portanto, única e exclusivamente dos investimentos das empresas, do aumento dos investimentos produtivos das empresas, não da vinda de mais investidores financeiros. Não adianta nada entrar mais dólares no Brasil para investir na Bolsa de Valores ou para investir em títulos da dívida pública. Precisa abrir novos negócios, precisa montar novas empresas de caráter produtivo. Agora, se a renda do país está em queda, a expectativa das empresas é que elas vão ter lucro? Não, é exatamente que elas não vão ter retorno. Consequentemente, a tendência é a redução dos seus investimentos. Qual é, portanto, o cenário mais provável? O Alexandre Schwartzman, que é um economista neoclássico, que defende o ajuste, que defende a PEC, ele diz que se tudo correr bem, em 5 anos a dívida para de crescer. Então, se tudo der certo, no Brasil a gente normalmente é melhor apostar que não vai dar certo, mas se tudo der certo, em 5 anos a dívida para de crescer. E aí ela começa a cair. É improvável que a dívida pare de crescer nesses parâmetros, mas ainda que a dívida se estabilize, então ela atinja um pico e se estabeleça nesse patamar. Veja que isso não é um fator decisivo para estimular o crescimento da economia. Porque isso não afeta diretamente. Ao longo deste período, se as empresas não aumentaram seus investimentos, a renda não cresceu. Portanto, o consumo das famílias continuou se reduzindo. Então, nós teríamos um longo período de contração
retração da economia e para conseguir estabilizar o nível de endividamento. E ao final deste processo, nós estaríamos com uma economia menor, com uma dívida extremamente elevada. Então, a dívida, se ela se estabilizasse no patamar de hoje de 66% do PIB, seria ainda uma dívida elevada, e fizemos um enorme sacrifício, e que o sacrifício não foi distribuído uniformemente. De fato, os setores financeiros não fizeram nenhum tipo de sacrifício. Quem faz sacrifício é o restante da sociedade. Veja, é impopular, mas para se de fato fazer danças antes, é preciso fazer ajuste fiscal. Seria bom se todas as despesas pudessem subir ao mesmo tempo e não ter nenhum limite. Em tese, isso é possível dependendo das condições de financiamento. A questão é que as condições de financiamento da economia brasileira são péssimas. Então, o nosso problema, em primeiro lugar, é um problema das condições de financiamento do governo brasileiro e das condições do sistema bancário financeiro interno, que dificulta as condições de endividamento. Então, o nível de endividamento é muito alto. Hoje saiu a notícia que foi aprovado na comissão do Senado, e certamente não vai ser aprovado no final, que estabeleceria um limite para a taxa de juros de cartão de crédito, né? Que seria o dobro do CDI, da taxa de empréstimo dos bancos entre eles. O que significava que hoje a taxa de máximos juros no cartão de crédito ao ano seria de 28%. E a taxa que é praticada é da ordem dos 400% ao ano, né? Então, as condições de financiamento na economia brasileira são terríveis. Então, nessas condições, você tem aí uma restrição. Então, você tem elementos que tornam necessário, de fato, você fazer ajustes fiscais periódicos. Do ponto de vista de uma economia capitalista, qual é a lógica? Você poupa recursos nos períodos de expansão e você gasta nos períodos de crise. A lógica do governo é que o gasto do governo deve ser anticíclico, ou seja, no período que está em crise, o governo amplia os seus gastos. Por várias questões que não vêm ao caso, a prática disso no Brasil levou a resultados problemáticos. Mas você precisa, então, fazer um ajuste fiscal. Se você precisa fazer esse ajuste fiscal, você tem como fazer alterações em outras despesas, em outros gastos. Seja nos incentivos fiscais que o Júlio mencionou, dado aos empresários. Mas você tem um outro elemento, bastante impopular, poderia ser feito. Acabar em definitivo com as devoluções de imposto de renda, despesas com saúde e educação. Este é o fator fundamental, porque isto é que estimula a falta de compromisso dos setores médios da sociedade com a educação pública, com a saúde pública. Porque, de fato, os indivíduos pagam a educação pública, a educação privada, com recursos que deveriam ser destinados à educação pública. Porque você não está pagando pela educação que você recebe, você está pagando para a sociedade. Os seus impostos é para contribuir com a educação da coletividade. Não faz nenhum sentido você ter devolução porque você teve despesas particulares. Foi você que escolheu gastar com a escola particular. Foi você que escolheu gastar com o plano de saúde.
E o governo te beneficia. E o governo te favorece. Então você já tem uma hierarquização e um privilégio definido logo de cara. Então você vai reduzir o recurso para a educação da coletividade, mas você vai continuar devolvendo os recursos. E os preços da educação privada não vão parar de subir. O preço da saúde privada não vão parar de subir. Então você vai ter recursos crescentes que podem ser devolvidos aos particulares, recursos que estão sendo retirados e que vão sendo devolvidos e que ainda vão ser implementados com outros, com práticas como o financiamento subsidiado do FIES para os setores privados. Porque no Brasil, toda boa ideia pode ser estragada. Não há uma boa ideia que não seja estragada. Então, em tese, o FIES, você faz um aumento imediato da quantidade de alunos no ensino superior. Se você fosse esperar um investimento na educação, nas universidades públicas, que elas crescessem no mesmo ritmo, não iria absorver isso. Só que você, além do problema de transferir para o setor privado, o mais grave é a picaretagem. Por quê? Porque aí as próprias universidades, entre cobrar mensalidade do indivíduo A, que pode se tornar inadimplente, e receber do governo, o que é melhor? Receber do governo. Então as universidades colocaram todo mundo no FIES. Como inicialmente não havia nenhum limite para o FIES, os fundos, foi colocado fundos indefinidos, independente da quantidade de gente que fosse solicitar, se todo mundo iria receber bolsa, as universidades estavam premiando os alunos que deixavam de pagar a mensalidade para pedir FIES. Porque para elas era uma garantia. Era uma vantagem receber do governo. Então, essas distorções, essas distorções são práticas corriqueiras. Essas distorções explicam também porque as práticas de incentivos fiscais funcionam um pouco no Brasil. Então, você fez uma série de isenções fiscais e não teve retorno. As empresas que deveriam investir não investiram. E vários desses problemas decorrem de práticas deletérias. Sou do fim do mundo do Mato Grosso. Sempre foi muito normal. Fazer o quê? Você toma empréstimo subsidiado do crédito agrícola e ao invés de plantar milho, você compra uma caminhonete. Porque depois, um dia o governo vai perdoar a dívida. Então, você ficou com a caminhonete e sem dívida. Então, você tem aí uma série de distorções. E veja, a lógica dos 20 anos é a jabuticaba brasileira. Porque, como já em vários canais, outros países têm práticas de teto de gastos. Mas 4 anos, 3 anos, dentro de um período governamental. E é mais fácil você ter isso num sistema parlamentarista. Por quê? Porque se o fulaninho é o primeiro-ministro, é porque ele tem maioria. Se ele tem maioria, ele pode mudar a lei. Pronto. Então, se acontecer uma emergência, ele pode mudar a lei. E se ele não conseguir mudar a lei, o que acontece com ele? Ele cai. E vai subir alguém que vai ter apoio da maioria e vai conseguir mudar a lei. Então, não faz sentido você fazer uma política que se incide sobre um cenário sobre o qual não tem qualquer previsibilidade. O dia que acabar a lei, se Deus quiser, o Temer não estará mais vivo. Ele não verá o resultado. Mas, se por infortunadamente estiver, veja,
quanta coisa teve que acontecer. Quanta coisa teve que acontecer ao longo desses 20 anos para que isso se mantivesse. Diante do cenário de crise dos anos, a partir da crise de 2008, mesmo os países que tinham restrições, tinham teto de gastos, esses países foram abandonando políticas de teto de gastos, foram flexibilizando as políticas de teto de gastos, porque não dá. No período de crise, no período que você precisa fazer políticas anticíclicas, não dá. Ou você inclui exceções, programas sociais, seguro-desemprego. Mas o mais... Ou você pode fazer como o modelo holandês, onde também há limite para o pagamento de juros, onde também havia teto ao pagamento de juros. Agora, no Brasil, você conseguiria aprovar se houvesse limite ao pagamento de juros? Não, porque está sendo feito para você pagar cada vez mais juros, para você comprometer uma fração cada vez maior com juros. Este cenário, ele só vai aprofundar uma financiarização da economia brasileira e agravar a série de problemas que nós já temos. Já, em tese, tem de fato, deputados e senadores, eles são escolhidos para isso, para fazer o que o Júlio não quer que eles façam, para definir o quanto vai ser gasto em cada coisa. Nós enrijecemos ao longo do tempo isso por esse receio do papel que eles possam desempenhar. Então, as diferentes corporações tentaram introduzir nas leis essas restrições. Mas veja, em nenhum momento, de fato, houve povo nesse processo. Houve uma participação efetiva da sociedade. Sempre foram certos setores políticos, certas lideranças políticas, se sentindo ameaçadas por outras, acabam impondo determinadas restrições para engessar os governos futuros. Então, é sempre uma estratégia defensiva, é sempre uma estratégia de impedir a mudança. Mas por quê? Porque nós não conseguimos ter um consenso social mínimo sobre o que esperamos do Estado e sobre o papel do Estado. Porque o nosso Estado fica entre o seu papel tradicional de garantir privilégios e, ao mesmo tempo, a necessidade de se legitimar com políticas públicas universais. E ele não consegue largar o lado dos privilégios e não consegue, de fato, ser um Estado que aplica políticas públicas universais. Nós ficamos ali nesse limbo. E nós estamos nesse limbo porque nós, que achamos que a situação deveria ser diferente, nós já perdemos. Se provavelmente, como é bastante provável, nas manifestações do MBL, vem para a rua, houver muito mais gente do que havia se manifestando contra a PEC, não importa o motivo que eles saíram para as ruas, eles vão ganhar. E vai ser lido como sendo um apoio crescente às políticas governamentais, contra a corrupção e a favor do ajuste. Porque isso é uma questão na qual a esquerda não ganhou em nenhum momento. Ela não ganhou no discurso. Ela não conseguiu ganhar do ponto de vista do significado, da interpretação. Nós, pela singeleza do discurso tradicional, neoclássico, essa lógica de que é preciso ajustar a receita e despesas de um modo bem convencional, ela é muito fácil de ser assimilada pelas pessoas, e discutir com isso se torna muito difícil. As pessoas têm dificuldade de entender que o governo
não é, como diz o Jornal Nacional, uma dona de casa. Então, isso é um problema. Um outro aspecto é que a esquerda faz crescentemente demonstrações de força de natureza meramente simbólicas. A questão, por exemplo, a mostrar a oposição com a greve é uma oposição simbólica. Todo mundo sabe que a gente é contra. Não vai mudar nada. Não muda a correlação de forças. Se, no final das contas, o que decide política é quem tem mais força, quem consegue demonstrar mais poder. Se não conseguirmos demonstrar mais poder, vamos perder. E neste caso da PEC, eu diria que não vamos conseguir demonstrar mais poder, não vamos conseguir demonstrar mais forças. Precisaríamos, aí não pode, não está gravando, eu não posso dizer o que precisaríamos fazer. Então eu termino aqui. Corta. Obrigado.